15º episódio do Eco dos Fundos, o podcast quinzenal do Eco sobre fundos europeus. O meu convidado é Nelson Sousa, o antigo ministro do Planeamento e que basicamente dedicou toda a sua vida aos fundos europeus. Já foi gestor do Compete, foi gestor do Prime, foi diretor-geral de empresas, foi administrador do IAPMEI, foi secretário de Estado das Pequenas e Médias Empresas, do Comércio e Serviços, foi também secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão e, finalmente, terminou a sua carreira como Ministro do Planeamento. Muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui consigo. Ah, Desde que terminou este cargo, como eu dizia, como Ministro do Planeamento, ah, quase que desapareceu. A que é que se deveu este silêncio tão prolongado? Olha, foi uma opção minha, ter uma sabática, porventura prolongada demais. Também houve questões da minha vida, pessoal, que assim me obrigaram a prolongar mais do que era devido, mas eu entendo de que, deve existir sempre um certo distanciamento, para quem tenha exercido, funções de natureza política, de relevo, para depois, passado algum tempo, ter a capacidade de distanciamento, para continuar a dar o contributo e aquele que entender dar, depois de, vencida esta etapa, porque eu simultaneamente também, deixei estar no ativo, Hum. portanto neste momento não exerço também nenhuma outra atividade profissional. Esse distanciamento de que me fala, permite-lhe olhar, como diz, e bem, se calhar agora para esta realidade que foi a sua durante tantos anos, com outra com outros olhos. Quando agora olha para a dinâmica dos fundos europeus, o que é que vê? Olha, enfim, deixe-me confessar-lhe uma coisa. Eu era um exercício que tentava a miúde fazer, mesmo quando estava do lado de lá, da barreira e, responsável, pela gestão dos fundos aos mais diversos níveis. Eh, Tentava, muitas vezes colocar-me, do lado dos utilizadores, do lado dos consultores, do lado dos jornalistas, do lado, também, enfim, das pessoas em geral, que tinham expectativas de uma boa utilização dos fundos e por boa utilização entenda-se que eles pudessem ser úteis, ao crescimento económico, à melhoria das condições de vida das pessoas, afinal de contas contribuir para que todos nós, pudéssemos viver, com qualidade, com mais rendimentos, Certo. e aproximarmos dos padrões europeus. É por isso é que os fundos europeus, É esse o grande objetivo. e daí, dessa reflexão, eu muitas vezes tirava conclusões, porque ela era acompanhada sempre, por uma permanente escutação que eu fazia. Eu ouvia muito, esses, enfim, é comum Os chamar beneficiários, por assim dizer, stakeholders, stakeholders. sim. Não queria, enfim, utilizar expressões, menos entendíveis pela generalidade das pessoas, mas, uma coisa e a outra também, permitiu, fazer aquilo que eu sempre tentei fazer, que foi o ajuste, o corrigir o tiro, quando muitas das medidas, que ajudava a desenhar e desenhava e tomava a iniciativa de desenhar, não surtia o O efeito, efeito pretende. que tinha. Mas isto está preocupado. Falamos muito, assim, este novo governo entrou com uma tónica muito centrada no problema dos atrasos. É assim, é verdade que nós estamos num contexto absolutamente inédito, estávamos a acabar de executar o PT 2020, apareceu um PRR e temos o PT 2030 para começar a executar. Há de facto aqui um problema de falta de tempo para executar tanto dinheiro. Olha, nós, atualmente, e ainda vivemos esse período, vivemos um período
ímpar e único. Em vez de termos na prática um quadro comunitário a fechar e o outro a abrir, que era os períodos Uhum. mais difíceis que nós tínhamos, era o período de sobreposição de 2 quadros comunitários, neste caso, Temos 3 quase. estes 2, ainda temos mais o lançamento e o arranque de um terceiro, que foi e é o PRR. É natural, que as coisas, se tornem difíceis, quer no arranque, quer na consolidação deste processo. É um desafio enorme. Aliás, não é só um desafio enorme para Portugal, É para todos os é países para europeus, todos claro. os países Aliás, europeus. a questão da execução do Situação PRR percebe-se nisso em todos os países europeus. e não só do PRR, não só do PRR. Deixe que lhe diga uma coisa. Nós fizemos sempre o planeamento, eu pelo menos tinha um planeamento feito, que era basicamente o seguinte: quando nós tivemos acesso, digamos, a esta terceira fonte de financiamento, para mim foi muito claro, digamos, tanto o planeamento que eu tinha na cabeça e as prioridades que eu tinha na cabeça. Nós tínhamos um Portugal 2020, que ainda era preciso fazer um esforço grande para criar as condições para que ele se encerrasse a 100%. Portanto, enfim, e a pandemia apanhou o Portugal 2020 num período crucial, que são o quarto e o quinto ano, normalmente são períodos cruciais e naturalmente ressentiu-se de uma forma dramática. Portanto, nós tínhamos esse montante por executar. Portanto, o ano já de 21 tinha de ser um ano de forte execução do Portugal 2020, e foi. Eh, Enfim, eu tenho na cabeça o número ainda de 18% de execução naquele ano de 21, que foi um ano como nós já muitas vezes já não nos recordamos, mas ainda foi um ano ainda meio afetado pela pandemia. Mas conseguimos 18% e criamos as condições para que ele pudesse ser executado a 100%. Naquela altura Hum. já dizia com convicção que de certeza absoluta que não vamos perder um único cêntimo do Portugal 2020, Uhum. quando toda a gente dizia Ainda punha essa dúvida. iríamos perder mundos e fundos relativamente a isto. Portanto, nós tínhamos essa fatia e para mim, o planeamento era o seguinte: nós tínhamos o PRR para arrancar e tínhamos o PT 2030 para arrancar. O PRR tinha um prazo curto para a Execução? execução e, para além de ter um prazo curto, tinha uma metodologia diferente a que nós não estávamos habituados. E para mim, no meu planeamento, era claro como água. A prioridade, depois de continuar a executar o PT 2020 até aos 100%, Uhum. nós tínhamos de arrancar primeiro com o PRR e tínhamos de desfasar a entrada em vigor do PT 2030. Eu agora estou à vontade para o dizer, Uhum. coisa que politicamente, porventura, não podia Na ser tão altura não podia clara, ser tão claro assim. não podia ser tão claro, porque, enfim, sabemos que a componente regional dos quadros comunitários do apoio é sempre muito maior do que essa componente do PRR. Quando eu digo que o PRR devia ter primazia e prioridade de arranque naqueles anos, e isso foi, enfim, no planeamento, nas prioridades, na atenção Hum. e até com a própria Comissão Europeia, nós discuti muito com a própria Comissária Elisa Ferreira, que não tinha a tutela do PRR, e eu dei-lhe uma explicação, e ela concordou e entendeu perfeitamente, digamos, tanto aqui esta questão. PT 2020, em primeiro lugar, arranque do PRR e, entretanto, vamos construindo o PT 2030 para ele arrancar já um bocado mais tarde. Portanto, Mas dizer que está em atraso neste momento não é algo que eu acho que faça sentido. mas, por exemplo, quando olha para a quantidade de obras públicas, das quais depende a execução do PRR, não está preocupado quando há tantos concursos Isso públicos que ficam desertos, quando não há mão de obra para as isso construtoras?
Mas nesse sentido, então se calhar a execução do PRR não é assim tão tranquila Ah, dentro do não, mas horizonte. isso estou, Hum, isso estou. E estou preocupado. Ah, há declarações minhas, uhum, portanto, ainda como ministro, a avisar, quer dizer, que as condicionantes do PRR era, portanto, afastada a restrição financeira que tolhia muito, o avanço do investimento público em Portugal e tolheu muito, sim, nos primeiros anos, até do próprio governo do Partido Socialista, porque manteve, digamos, tanto a a política das contas certas, exato. portanto, mas afastada que estava a restrição financeira de financiamento dos, do investimento público, aquilo que iria impedir ou obstaculizar era a capacidade de resposta, da nossa engenharia, Uhum, da nossa capacidade construtiva no sentido da construção civil e de construção civil e obras públicas, e eu alertei, inclusivamente até tive contactos ao mais alto nível com essas confederações, no sentido de que se deveria organizar, porque, nós, tivemos sempre também aqui no mercado, das obras públicas, uma ajuda muito grande sempre, uhum, já, decorrente também do mercado comum, e também do mercado interno, muita ajuda também de construtores, nomeadamente daqui da vizinha Espanha. sim. Bom, também alertei naquela altura que a Espanha também Podia iria ter o ter o mesmo mesmo problema, problema, claro. assim como a Itália também iria ter o mesmo problema. Portanto, aqui na Europa iria haver escassez de disponibilidade, construtiva para Hum. executar, portanto, aquilo que eram as obras do PRR. Portanto, Mas diante disto, qual é que é a solução? Estamos a um ano e isto meio de não é terminar. simples, isto não é simples, porque nós tínhamos acabado de sair de um processo de ajustamento onde um dos setores mais afetados, digamos, tanto foi A construção a civil, sim. a construção civil, as obras públicas, portanto, houve uma descida drástica do mercado, Claro. houve desaparecimento e destruição da capacidade empresarial nessas áreas e nós arrancamos com o PRR, num estado de situação desse. Portanto, nós tínhamos dificuldades, portanto, nessa área. Uhum. Não é só o dinheiro que conta, mais uma vez, Claro. é também a capacidade. Por outro lado, também alertei os grandes investidores públicos, aqueles que alimentam, digamos tanto a máquina do investimento público, muitos deles tinham, ao longo dos anos, tinham perdido o hábito, nomeadamente com o Programa de Estabilidade Financeira, e de ser assim, praticamente destruiu-se as equipas que planeavam, que orçamentavam, Uhum. quer dizer, que, alimentavam a máquina, de fazer projetos de investimento. Até pela idade dessas pessoas, que se foram reformando e há algumas reformas antecipadas que se fizeram nos grandes investidores. Uhum. Estou a falar na ferrovia, estou a falar nas estradas, estou a falar, portanto, em muitas outras áreas. Mas aliás, esse problema da falta de, meios e de recursos humanos, vamos por assim dizer, é um problema transversal aos fundos europeus, a quase todos os Isso institutos, é. porque de repente É. há mais um quadro comunitário, vamos por assim chamar, que é o Uhum. PRR, para executar, e as pessoas são as mesmas, as equipas estão depauperadas. Ah, Eu até diria menos, as pessoas são menos, hum, não porque são as algumas mesmas. foram reformaram-se Algumas e a reformaram-se, administração pública não outras renovou. outras foram-se embora. É certo que, enfim, hoje em dia há maior disponibilidade de tecnologia, que pode, enfim, substituir com alguma vantagem, nomeadamente a intensidade de mão de obra, Uhum. enfim, da gestão dos fundos pode diminuir, mas isso não dá para a drástica redução dos meios, que neste momento a gestão dos fundos europeus contam, incluindo o PRR. Por exemplo, o recurso, o ministro da Coesão,
voltou a recuperar aquele modelo de utilizar análises externas às candidaturas. Neste momento são as universidades e não consultoras que estão a ajudar na análise das candidaturas. Eh, eu sei que essa solução já foi utilizada no passado. Hum, Acha que é uma solução que funciona? Olha, tentei assim, conforme disse, não é uma nova solução, é uma solução, quando de facto, enfim, a capacidade de resposta é aquela que é, quando, se ouve dizer, junto dos organismos responsáveis, preto no branco aos Hum, beneficiários: "Olhe, a sua candidatura entrou aqui nós sabemos que entrou aqui há 8 meses, 9, 10, mas nós nem sequer a abrimos ainda". sim. Portanto, todos os recursos, todas as soluções serão boas. Uhum, Portanto, ah, agora, portanto, como solução de recurso, como solução transitória, portanto, de aumento rápido de capacidade de resposta, enfim, é uma boa solução, já foi utilizada. Agora, não é uma solução estrutural, até porque, tem problemas. Portugal é um país relativamente pequeno, também em termos de recursos. uhum. Uma das questões que se coloca é muitas vezes também a questão de conflito de interesses que podem existir. Exato, isso era um O problema de hoje recurso às consultoras. é, hoje em dia, quer nas consultoras, mas também nas universidades. Sim, porque as universidades também são beneficiárias de fundos europeus. Não, e as pessoas Uhum, que nas universidades estão disponíveis e que têm know-how para avaliar, candidaturas, uhum, também, provavelmente, também se dedicarão à consultoria individual, uhum, digamos, quer dizer, isto não é nada fácil, porque Portugal é um país relativamente pequeno. uhum, Eu sei o que é, eu sei a dificuldade que existe e que muitas vezes leva à formação de júris, por exemplo, na área, da ciência e tecnologia de juros, com, individualidades estrangeiras, avaliar, infraestruturas de ciência e tecnologia. uhum. Portanto, porquê? Porque, de facto, são poucos e os poucos que há, põem-se a avaliar, eh, as infraestruturas uns dos outros e, portanto, Não as é um coisas não sistema muito funcionam coeso. e não é uma boa solução. A questão dos fundos estruturais, há sempre uma conversa recorrente relativamente ao excesso de burocracia nos fundos europeus. Hum, Toda a gente reconhece que ela existe, mas depois existe o outro lado da moeda, que é, um aligeirar das regras poderá sempre incorrer ou aumentar os riscos de fraude. Hum, Como é que se pode caminhar aqui por uma solução de maior equilíbrio entre estas 2 realidades? Olha, como dizes, quer dizer, não há uma bala de prata para essa questão, colocou bem a questão. Isto não há bela sem senão. Quando se aligeiram controlos, enfim, a segurança diminui, portanto é mesmo assim. Portanto, é preciso encontrar soluções que no papel, enfim, na definição dos grandes sistemas, já se sabe qual é que é. Portanto, há o chamado modelo anglo-saxónico, que assenta numa confiança a priori ex ante grande, grande, e depois num forte sistema ex post, de controle, Hum, que é duro, e é duro até no sentido, de ser dissuasor, de práticas futuras. Portanto, enfim, e este é um sistema que funciona em países, enfim, diria, que com sociedades avançadas, uhum, mas que funcionam assim globalmente, não é só nos fundos, que exato. funcionam assim globalmente, mesmo em termos de sociedade e relativamente a questões de natureza penal Uhum, e, enfim, todo o sistema de justiça está, construído assim. E o dos fundos também está construído assim. Aqui não, portanto, diria que a burocracia,
é a defesa dos sistemas mais pobres, e mais indefesos, e então vem, digamos, tanto ao de cima esta questão. Sendo que, eu julgo, que a sociedade em geral, quando olha para esta questão, quer dos fundos, quer de qualquer outra atribuição de benefícios públicos, quer é mais controle, quer é Uhum. mais, não quer saber, só quer saber da complexidade e da burocracia quando lhes afeta diretamente o seu direito particular. Uhum. Mas Mas querem estão em todos em em certa termos maneira em em garantia termos viabilidade. em termos gerais querem, sistemas hiperseguros, que validem tudo, Uhum. conforme se costuma dizer, matéria de segurança, preferiam ter um polícia para si à porta de casa. Hum, no entan o sistema português, a questão da fraude é sempre um tema polémico, porque em Portugal até é um dos países que compara de forma excelente relativamente aos restantes Estados-membros. Mas tivemos muito recentemente um caso, que foi o caso do Manuel Serrão, hum, que parece ser a antítese de tudo isto, porque estamos perante uma prática reiterada de uma fraude ao longo pelo menos de 8 anos. Como é que se explica que com tanto controle de faturas, com tantas entidades que fiscalizam os fundos, uma situação como esta não tivesse em algum momento feito soar campainhas de alarme? Olha, eu tenho alguma dificuldade em opinar sobre o processo agora em concreto, porque eu não sei enfim, estou muito longe de saber Uhum. em concreto quais são as questões, que estão em causa, para além daquilo que vem, Na digamos, verdade, nós também só sabemos o que na está escrito, imprensa, não é, não porque é? está tudo ainda em segredo de Hã? justiça. Pronto. Se Não, não, mas vem muita coisa tanto escrita na imprensa. Agora, eh a questão também, digamos, tanto, não estou a dizer, quer dizer, que é este o caso, né, não estou a dizer, quer dizer, tanto que é este o caso. Agora, os sistemas também, eles próprios vão aprendendo ao longo da sua execução, ao Uhum. longo da sua execução. Eh este tipo de tipologias de projetos são tipologias de projetos onde existe um intermediário, dos dinheiros públicos. E, neste caso era uma associação que recebia dinheiro para Uhum. apoiar as empresas, neste caso para ações de internacionalização. Portanto, há aqui uma dificuldade acrescida onde talvez ou tivesse havido menor eficiência e menor atenção na relação entre o intermediário e as empresas, e o controle só se tenha apenas focado na relação entre a administração e o intermediário. Hum. Enfim, e depois não se quis saber muito da relação entre o intermediário e as empresas. Isso, dito assim de uma forma abstrata, parece-me que é uma das questões que se tem de melhorar e que se foi melhorando, esta tipologia ao longo, dos quadros, mas não o suficiente, pelos vistos. Uhum. Hum, Ao longo da sua carreira, lá está, foram muitos quadros com tipologias muito diferentes. Hum, Faz um balanço positivo da utilização dos fundos europeus em Portugal? Ou acha que, agora olhando para trás, haveria muita coisa a mudar? Olha, quer dizer, olhando para trás, naturalmente, muita coisa teria feito de forma diferente. Uhum. Mas, enfim, a história Não pode ser reescrita. não pode ser reescrita nem pode ser analisada assim. Mas, eu diria basicamente o seguinte: em primeiro lugar, ninguém de boa fé, pode dizer, que os fundos estruturais não tenham sido um contribuinte, poderoso, para a modernização, de Portugal, Uhum. para a modernização das empresas, das infraestruturas, quer físicas, quer as sociais, saúde, eh,
para as políticas sociais. Portanto, o Portugal de hoje beneficiou muito de muitas políticas, certamente, mas também dos fundos estruturais. Quer dizer, ninguém pode negar isto. Agora, a questão está em saber se com este volume não se podia ter feito muito melhor. E aí, E se não estaríamos mais naturalmente, próximo do pelotão da frente a nível. exatamente, exatamente, pronto. E aí a questão, também, tem, a ver com isso e uma reflexão rápida que eu queria, trazer aqui era o seguinte: eh, nós, aquilo que verificamos é um paradoxo, onde nós temos, muitas políticas muito bem desenhadas, aliás, muitas delas inspiradas nas prioridades europeias, mas, de regra geral, a Comissão Europeia reconhece, na aplicação dessas prioridades aqui em Portugal, uma qualidade elevada, portanto, e ao longo dos anos, portanto, não me estou a referir nem a um nem a outro quadro, portanto, genericamente falando, e, portanto, e arrastou-se, por exemplo, no caso das empresas, que eu conheço bem, arrastou-se as empresas já desde há muito tempo, para novos fatores de competitividade, para a formação, para a internacionalização, para a qualidade, para o ambiente, quer dizer, enfim, digamos, quer dizer, foi-se fazendo. E, digamos, tanto todos estes fatores contribuíram, digamos, tanto para que, digamos, tanto as empresas, enfim, se tornassem mais competitivas e mais modernizadas. A internacionalização também é um caso, portanto, enfim, e foram fazer. O mesmo se passou com as instituições, regra geral, e também as infraestruturas, essas foram criadas e nasceram, digamos, tanto à conta de fazer dos fundos. Mas depois olhamos para isto, olhamos para esta microeconomia que anda e anda, portanto, a par e a passo, quer dizer, com os fundos, enfim, com, performance, relativamente boas, compara bem, com muita coisa que se faz na Europa, portanto, compara bem, e nós verificamos, no entanto, que isso não se traduz em resultados, daqueles que interessam, que é mais crescimento, melhores rendimentos, Preciso. melhor qualidade de vida, o tal progredir na convergência, portanto é isso. Mas isso também deve-se muito a que esta melhoria no quadro microeconómico da capacidade, por um lado, da oferta, foi sempre perturbada pelo fraco enquadramento macroeconómico, quer dizer, que Portugal dispôs durante estas décadas. Fraco enquadramento que tinha uns anos melhores, outros piores, mas regra geral, sempre acossado com problemas de dívida, com problemas de déficits públicos, e que nos tempos de crise internacional que afetava a todos, afetava-se Particularmente. particularmente Portugal, digamos tanto, e que fazia o quê? Mitigava e muitas vezes anulava aqueles efeitos, digamos tanto que se os ganhos da microeconomia. Anulava, tanto os efeitos mitigava. E aquilo com esperança eu vejo, é que desde a aplicação do programa de estabilização financeira, portanto em 13, 14, portanto antes, mas depois começou a fazer efeito em 13, 14, portanto, e depois prosseguido com a política das contas certas do governo do Partido Socialista, portanto 12, 13 anos, portanto, de consolidação do enquadramento macroeconómico. Portanto, ele começou também, em vez de ter uma interação negativa, em vez de ter externalidades negativas sobre a macroeconomia, começou a interagir positivamente com isto. E daí nós termos, neste momento, e eu estou convencido disto, um caminho, embora ainda muito pouco vibrante, mas de crescimento e de convergência, e que eu acho, quer dizer, que está a dar agora os primeiros passos. Por isso mesmo é que é muito relevante nós mantermos
quer uma frente, que é da modernização da microeconomia, das empresas, da competitividade, da internacionalização, da melhoria do Estado e essas coisas, mas também, ao mesmo tempo, ter o enquadramento macroeconómico do De contas Estado, públicas das saudáveis. contas públicas certas e tal, portanto, para haver este casamento. E a história dos fundos há de ver que os fundos ficaram melhores quando o enquadramento macroeconómico era melhor, quando era pior ficou pior, portanto, porque os fundos em si não conseguem combater os efeitos perversos do enquadramento E macroeconómico. Portugal estará preparado para, num pós-2027, termos menos fundos? Olha, se não está, é melhor que se prepare, porque Para si isso é uma realidade quase garantida? para mim é uma realidade quase garantida, por diversos fatores, não só porque, enfim, onde existir mais candidatos aos dinheiros da coesão, os novos Precisamente, os países do alargamento? os países do alargamento, que globalmente são muitos, mas também não são de grande dimensão, tirando o caso da Ucrânia. Uhum, O caso da Ucrânia é um caso sério de integração, quer eh, pelas necessidades que estão uhum. por trás nesse país, quer pela importância política e estratégica, Uhum. portanto, vai pesar muito. Portanto, os outros também têm uma distância enorme relativamente ao PIB médio comunitário, mas também tem pouca população e tem, portanto, não vai trazer grande problema. Portanto, mas existe esse problema. Mas depois existem outros problemas que vai fazer com que a política de coesão tenha grandes dificuldades em manter o atual nível de financiamento. Uhum. Estou a falar, em primeiro lugar, só aqui uma pequena questão, a partir de 27 a Comissão Europeia vai ter de começar a pagar a dívida A dívida do contraída PRR? do PRR e depois tem as novas prioridades, as novas necessidades. Estou a falar aquelas que já se sabem, defesa e segurança. Bom, não sabemos o que é. 3% já é. Já implica uma necessidade de um cofinanciamento bastante significativo por parte da União Europeia. 5% então, enfim, é uma coisa que, eh, E será, no seu entender, a política de coesão que vai ser o parente pobre? Ou seja, é aí que se vão buscar verbas para financiar essas novas prioridades? quer dizer, a questão é a seguinte, é que não chega, não chega. Ou seja, terá de haver, Portanto, é no seu entender, haverá um aumento dos portanto contributos dos portanto, é Estados-membros? isto, é a política de defesa. Há aqui uma questão que não desapareceu, a prioridade, aliás, até se tornou mais urgente, que é a questão da transição Uhum. climática. Transição climática pode ter desaparecido dos ecrãs da televisão como grande prioridade, mas não desapareceu. Quer a sua violência com que aparece neste momento, aquilo que se passou em Valência, Esses aquilo que fenómenos se extremos passa, vão se repetir. vão se repetir e vão ser Intensos. mais absorventes, Devastadores. portanto, isso, eh, a água, a questão da água, a questão de, enfim, da gestão da agricultura, também, depois, a questão da inteligência artificial, eh, e aqui a questão, dos sistemas também de proteção de dados que se ligam também com uma outra questão, que é nós sermos capazes de proteger aqui o património mais valioso e identitário da Europa, que é a democracia. Também, para além de sermos firmes sob o ponto de vista de ideias, também é preciso investir, bastante, digamos, tanto nisso. Eh, Portanto, há todo este conjunto de questões, se somarmos isto tudo, eh, há de ser necessário para aí 4 ou 5 vezes o valor, de 400 ou 500 milhões, 1.000 milhões de euros que custa Uhum. a política de coesão toda.
Ou seja, do seu ponto de vista, e para terminarmos, porque o nosso tempo está mesmo, mesmo a acabar, hum, será obrigatório os Estados-membros aumentarem a sua contribuição para o orçamento comunitário ou a solução será tornar mais recorrente, a emissão de dívida conjunta por parte da União Europeia? Olha, eu não sei qual é que será a melhor solução. Eu acho que, enfim, sob o ponto de vista político, vai ser muito difícil haver o aumento das contribuições nacionais, Hum. nos diversos países, até porque, precisamente por outras questões que têm a ver com o combate à emergência, das forças populistas de extrema-direita na Europa, os governos, não vão aceder a aumentos de contribuições, comunitárias. Mas por outro lado também, eu não sou nada adepto, da emissão de dívida Uhum. para cobrir despesas orçamentais, diretas. Eu sei que a doutora Elisa Ferreira, Verdade que ela defendeu essa ideia aqui, defende exatamente. essa ideia, mas qualquer dia temos, aliás, neste momento, a própria emissão de dívida, não em termos de procura, mas em termos de yield, Uhum. já não é uma dívida AAA e, portanto, Há que ter cautela nesse. há que ter cautela nesse sentido, porque esta ideia, de, financiar, déficit, com dívida direta, enfim, Portugal já viu esse filme. se os países se lembrarem disso, então é que pronto. As regras comunitárias diria que o tentarão impedir. Nelson Sousa, foi um prazer conversar consigo, teríamos muito, muito mais para conversar, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, foi um prazer. eh, Muito obrigado pela oportunidade. Ora é essa, obrigado eu. Fique connosco, continue a acompanhar-nos nos vários canais e plataformas. Obrigado.